Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já agradecer você que tem curtido, que tem participado do nosso canal, que tem se inscrito, que tem curtido, que tem comentado. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Nosso canal tem crescido para a glória do Senhor e você é o nosso companheiro. Não se esqueça de continuar comentando, curtindo, compartilhando, para que mais vidas possam ser alcançadas através desse vídeo, através desse canal, que é o canal EBD Núcleo. Queremos já agradecer a todos os nossos patrocinadores. Entre eles nós temos a Marca da Paz, que tem sido nosso companheiro, onde você encontra roupa de qualidade, roupa com preço acessível, tá? Passa na Marca da Paz, está mais informações na imagem que passa na tela. Queremos desde já também agradecer ao Chiquinho Sorvete, que tem sido nosso companheiro, nossos parceiros nesse projeto, e pedir que você passe no Chiquinho Sorvete ali na cidade Nova 8, próximo do Complexo 8, e confira a qualidade que é o Chiquinho Sorvete. Livros de recepção, fica ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Você tem um ambiente agradável, climatizado, um bom atendimento para você fazer a sua programação, a sua recepção. Pinheiros Tecnologia também ali próximo ao Corpo de Bombeiros, onde você tem seu suprimento de informática, seus materiais para você usar no seu escritório, enfim, passe na Pinheiros Tecnologia. Temos também o Avalanche, que fica aqui na Praça do Carnaúba, no Icuí, que tem sido nossos parceiros. Passe na Avalanche também, seja abençoado. Bom pessoal, você vê que eu estou sozinho aqui novamente. Daquela musiquinha triste aí, Raquel. Estou sozinho aqui novamente. Rafael ainda está um pouco ocupado, mas no próximo vídeo, que já é no próximo trimestre, ele vai estar conosco novamente, tá? Estamos na lição do número 13, última lição do trimestre. Quero desde já agradecer você que ficou conosco até mais esse trimestre. Muito obrigado! E já fica o nosso convite para estar no próximo trimestre aprendendo a respeito das Epístolas de Pedro, uma lição escrita pelo nosso pastor Valmir Nascimento. Lição de número 13, com o tema Resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. Tá? O texto do dia diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. A síntese diz: o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos na última ceia é um exemplo de humildade e serviço a ser seguido por todos os cristãos. Bom, como nós percebemos, a referência de João 13 no texto do dia e a síntese deu a ênfase ao ato de Jesus de lavar os pés, nós vamos estar comentando a respeito desta passagem tão linda e tão peculiar do Evangelho de João, que é o capítulo 13 de João, que fala desse capítulo em que Jesus lava os pés dos discípulos antes deles se assentarem para a ceia. E o primeiro tópico ele tem o tema que é Jesus, um exemplo de humildade. E para nós chegarmos a isso, nós precisamos conhecer um pouco do Evangelho de João. O Evangelho de João, que não é dos sinóticos, ele é um evangelho diferente, porque ele não narra como os outros evangelhos narram. Ele narra poucos milagres, e nós vamos analisar o capítulo 13. O subtópico 2, ele fala a respeito da simbologia da Páscoa e o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Os versículos 1 ao 5 do capítulo 13 de João, nós vemos aqui o preparar para essa ceia. E aqui o que tem é o período da Páscoa, e a Páscoa que nós já conhecemos de lá de Êxodo, que é a passagem e apontando para um cordeiro. E é por isso que quando Jesus é apresentado no livro de João, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este cordeiro, ele havia de uma hora ser morto. E nós temos aqui a ceia como um símbolo desse período, desse período que é a Páscoa. E durante as refeições com os discípulos, Jesus fez um gesto que ficaria marcado na memória de seus seguidores, pois o trabalho de lavar os pés era considerado uma tarefa mais servil da época. Era um ato que estava debaixo de tudo que fosse comparado a serviço. Alguém supõe que lavar os pés quem fazia isso era tão servo que ele não tinha que ser nem judeu, ele tinha que ser um servo gentil, para que algo que estava tão abaixo, mulheres, crianças ou servos gentios, essas são as pessoas que tinham que lavar os pés das outras. E
quando Jesus ele se oferece para fazer isso, ele está se reduzindo à classe mais baixa de servo. Se você fosse andar durante aquelas ruas, você se sujaria, porque era muita poeira. Então, como o assentar-se à mesa era algo nobre, você não poderia se sentar à mesa de qualquer maneira. Você tinha que ser purificado. Então, esse servo tinha que ficar à entrada da porta para que as pessoas entrassem e fossem se assentar à mesa, elas tivessem limpeza. Então, Jesus ele toma essa posição de servo e se assenta na entrada e se oferece para lavar os pés dos discípulos. Jesus age como servo. E eu acho lindo porque a comparação é com Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. É um texto que diz: de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou-se a si mesmo, e Jesus ele deixou tudo que ele tinha lá no céu e veio aqui assumir uma forma de servo e morreu por nós. Ou seja, é a mesma imagem, como o texto diz que Jesus ele tira a sua vestimenta de cima e se oferece para servir aos discípulos. Olha que imagem, olha que figura Jesus deixou para a sua igreja. E o Natalino das Neves ele deixa algo aqui interessante. O gesto demonstra que a vida cristã não faz sentido se não for acompanhada do serviço e do amor ao próximo como expressão da fé verdadeira e salvadora. Então Jesus ele mostrou a sua nobreza em servir aos seus próximos como exemplo para nós. Nós precisamos servir uns aos outros. Isso é um ato de amor, isso é um ato de alguém que conheceu Cristo de verdade e que vive uma fé genuína em Cristo Jesus. Sirva, porque Jesus assim fez. O tópico 2 diz: o diálogo entre Jesus e Pedro está entre os versículos 6 ao 11. Porque quando Jesus se oferece para limpar os pés dos discípulos, Pedro ele fica incomodado. E o versículo 6 ele diz assim: aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas meus pés? Ele pergunta: tu vai mesmo me lavar? E Jesus responde: o que eu faço tu não sabe. Versículo 8 diz: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro, vendo o ato de Jesus, ele se recusa a ser lavado por Jesus porque ele não se achava digno. Pelo menos esse é o pensamento que nós temos. Mas quando Pedro ele se recusa a permitir que Jesus lave os seus pés, ele está dizendo que Jesus tem que estar numa posição acima. E isso é verdade, Jesus está numa posição acima de nós. Mas quando Jesus ele se oferece, ele está dizendo que ele não está acima, que mesmo ele sendo superior, ele não ligava para isso. Isso é muito lindo, porque no próprio capítulo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus diz que o maior entre vós seja como o menor. E no capítulo 20, versículo 28 de Mateus, ele diz que o Senhor não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Pedro ele queria dar ênfase a essa posição santa de Jesus, mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele veio para fazer aquilo que era fazer a vontade do Pai dele. E o Natalino das Neves deixa um comentário e diz assim: a indignação de Pedro em relação à atitude de Jesus é típica de pessoas que não aceitam a ideia de servir ao próximo. Por que ele falou isso? Porque a implicação era que se Jesus fez isso, Pedro teria que fazer isso para o seu próximo. E Pedro pensa que ele teria que se recusar a fazer isso. Mas Jesus demonstra através desse ato que nós temos que servir uns aos outros, nós temos que estar uns próximos aos outros. E aí o subtópico 2 ele fala sobre a discussão da purificação. Lavar os pés era um fenômeno cultural do Oriente Próximo e particularmente da cultura mediterrânea, um fenômeno característico do ambiente doméstico de uma tripla função: higiene, preparação para a refeição, acolhida do hóspede. Era uma prática já presente no Antigo Testamento. Se você for ver algumas referências do Antigo Testamento, existem essa menção, como lá em 2 Samuel, capítulo 25, versículo 41, e em Gênesis 18, 4. Existe alguém se oferecendo para lavar os pés, existe essa menção, porque era algo cultural, como eu já mencionei. Se você andasse por aquelas ruas e as pessoas andavam de sandália, seus pés ficariam empoeirados. Então, a se sentar à mesa, que era um ambiente sagrado, você tinha que estar purificado. Então, alguém deveria fazer aquilo, porque nós não podemos sentar de qualquer maneira à mesa diante do Senhor. Vamos contemporaneizar isso um pouco.
o ato da ceia é um ato sagrado, é um ato de comunhão com Cristo. É um ato que nós lembramos a sua morte. Mas não podemos fazer isso de qualquer maneira, nós precisamos estar limpos. E quem nos limpa é Cristo. Através de quê? Da sua palavra, através do seu Espírito e da nossa comunhão com Ele, para que nós façamos esse ato, algo santo, algo sublime. Existem aqui três características do lavar os pés. É o higiene, é uma preparação para a refeição e é a recepção de um hóspede. Era uma prática já presente na Bíblia, como eu já mencionei, e Jesus se oferece para fazer isso. A intervenção de Pedro demonstra o comportamento dos primeiros seguidores de Cristo, que ainda estavam sob a influência do legalismo da religião judaica. A imposição do legalismo era uma forma de dominação e poder opressivo religioso sobre as demais pessoas. Quando Jesus afirma que não se permitisse lavar, não teriam parte com ele, Pedro pede que lhe seja lavado também os demais membros do corpo. Jesus deixa claro que não estava falando de um ritual de purificação. O autor do Evangelho aproveita e deixa de Pedro para destacar a situação espiritual decadente de Judas, quando ele menciona que havia alguém que não tinha sido lavado. Mas enfim, o que fica é a necessidade de nós sermos purificados por Jesus, nós sermos limpos, nós sermos cada dia mais estarmos limpos, purificados para estarmos diante dele. Como diz em Efésios capítulo 5, versículo número 26, que tendo lavado e purificado por meio da lavagem que é a palavra de Deus. Então Jesus ele nos purifica através da sua palavra para que estejamos irrepreensíveis diante dele, certo? O tópico 3, nós estamos chegando ao final dessa aula. O tópico 3 diz a motivação do ato de Jesus. Jesus estava demonstrando o caminho da vitória pela cruz. Versículos 12 e 13 do capítulo que nós lemos. E eu faço questão de dizer que assim, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho dito? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Jesus ele se apresenta como mestre, mas ele age como servo. Entenda isso. O gesto de lavar os pés era uma maneira didática de Jesus demonstrar o caminho que teria que seguir até a sua crucificação, pois a crucificação era outra prática de extrema humilhação que o mundo, inclusive os próprios discípulos, não entenderiam. Eles não entenderam o fato de Jesus lavar os pés sendo o Filho de Deus. Mas Jesus estava preparando eles para que eles entendessem esse princípio. Porque da mesma premissa ele utilizou-se para morrer em uma cruz. Porque, como menciona no dicionário Wycliffe, ele diz que a cruz ela era o pior castigo para a pior pessoa. Jesus não era essa pessoa, mas ele fez isso por amor a nós. Olha que exemplo. Jesus fez isso por amor a nós. E ele só conseguiu demonstrar que ele era Senhor quando ele se fez de servo. E ele só conseguiria demonstrar ser o Salvador da humanidade quando ele se entregasse naquela cruz. Nós não podemos nos enganar. O caminho da glorificação sempre é o caminho da humilhação. Subtópico 2, para nós encerrarmos. Os discípulos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Então, versículos 14 ao 17, ele termina a sua fala. O versículo 16 diz: na verdade vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Felizes nós somos se nós fizermos. Então nós precisamos servir ao próximo, porque saber a teoria é bom. Ele diz, olha o que ele diz: se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Saber é bom, mas nós só seremos bem-aventurados se nós praticarmos. Meu amigo, sirva ao seu próximo, ajude quem precisa do seu lado. Às vezes nós estamos vivendo uma vida muito ativista, religiosa, indo aqui, indo ali, evangelizando, limpando a igreja, fazendo peça teatral, pregando. Mas acabamos esquecendo que pessoas em nossa volta estão precisando de uma demonstração do amor de Deus. Algo simples que você talvez sabe quem é e o que é. Você pode fazer a diferença no seu meio que você mora, na sua faculdade, enfim. Você pode ser a diferença. Eu vou ler o último texto para a gente concluir. Lembremos-nos da expectativa messiânica dos discípulos. Ainda era de um reino político e libertador do jugo romano. Isso nos apresenta um modelo diferente de serviço e humildade a ser seguido, totalmente oposto ao modelo vigente na sociedade da época.
Jesus é o nosso exemplo de servição. Não estava preocupado com os holofotes, com aquilo que a fama poderia trazer para ele, não. Ele queria realmente ajudar e servir as pessoas. Sigamos o exemplo de Jesus. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Se você quiser pedir um abraço, pode pedir aí que a gente vai mandar no próximo vídeo. Na próxima aula estaremos novamente eu e o Rafael aqui. Muito obrigado. Você já fica o convite para o novo trimestre. Nós estaremos estudando a razão da nossa esperança, escrita pelo pastor Valmir Nascimento, estudando as cartas de Pedro. Muito obrigado por você. Não se esqueça, EBD Núcleo, priorizando a palavra.